Bom, como vocês podem ver aí, o tema, como saber se perdoamos? É uma reflexão que de início já fica, porque queremos nós ou não, acabamos passando em algum momento da vida por situações que envolvem o perdão ao outro e às vezes o perdão a nós mesmos. Então, a definição de perdão, como propriamente dito, seria o processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Então a gente percebe que quando o perdão, de uma forma geral, a definição do perdão, ele tem muito a ver com ressentimento, com erro, com os fracassos, e erros e fracassos podem ser os nossos mesmos, que às vezes a gente diz assim, não me perdoa pelo que eu fiz, mas a gente pode ser perdoado, porque primeiro de tudo nós somos seres humanos, factíveis de erros a todo momento, mas Deus está do nosso lado justamente para nos auxiliar em cada situação difícil que temos que passar durante a nossa caminhada. E o perdão, segundo o Espiritismo, é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Então, percebo que a definição de perdão, de uma forma geral, e o perdão, segundo o Espiritismo, tem algumas diferenças, não é? Ele fala principalmente em concessão indefinida. Como nós vamos ver mais na frente, é aquela questão do perdoar não 7 mais 70 vezes 7, não é? É o perdão que nós temos que fazer diariamente, é a reflexão que temos que fazer para que a gente possa ter essa ascensão luminosa, como foi definido. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor muitas vezes, sem que este o saiba. Muitas das vezes, nós podemos perdoar quando nos sentimos ofendidos, e o ofensor necessariamente nem precisa saber. Quando passamos a mudar o nosso estado de espírito, digamos assim, quando a gente não sente mais aquela raiva inicial, quando a gente consegue encarar o problema de outra situação, não vendo o possível agressor ou ofensor como inimigo, mas como um ser, como nós, que também erra, e que nós, através do ensinamento espírita e do ensinamento cristão, podemos sim tomar isso como ensinamento para a gente e tentar essa ascensão luminosa, como ele colocou, né? E o ofensor não precisa nem saber no primeiro momento. Isso aí, quem nos falou foi Martins Peralva, na obra Estudando o Evangelho, no capítulo 20. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14, ele faz a colocação: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve repercutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, diante daquela indagação: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. A gente, pela nossa pequenez, muitas das vezes, acaba pedindo muito na hora da prece, quando a gente está em dificuldades,
a gente acaba pedindo e pedindo que Deus nos ajude muitas das vezes. Agora, é o que a gente quer que Deus faça conosco, por nós, né? E o ofensor? Que quem ofende, na verdade, a gente sabe que é um espírito que ainda tem um certo grau de atraso. Se a gente se colocar no mesmo padrão vibratório do ofensor, a gente acaba sintonizando e, em vez de melhorar uma situação, acaba piorando. Quando a gente se lembrar que a gente quer que Deus faça por nós as melhores coisas, que a gente tenha os melhores sentimentos, que Deus possa ser esse alicerce para a nossa caminhada, por que não começar fazendo isso pelo nosso próximo? E o nosso próximo pode ser esse ofensor, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 14 do capítulo 10, ele deixa muito claro todos os ensinamentos desse perdão das ofensas. Então, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A gente sabe que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também erra 70 vezes 7. Essa questão foi feita um Consolador, a questão 338 pelo Espírito Emmanuel. Então, a gente deve se colocar no lugar daquela criatura, porque nós também erramos, e erramos muitas vezes, talvez até mais, ofendemos sem saber, às vezes é uma brincadeira fora de hora, não percebe se aquela pessoa está mais sensível ou não naquele momento. Nos ambientes de trabalho, no lar também, na escola, a gente ter a sensibilidade de perceber que tem momentos de brincar, e isso que a gente pensa que é uma brincadeira, a pessoa pode se sentir ofendida, né? Ter também esse discernimento quanto a essa questão aí. Então a gente também pode estar errando, muitas vezes sem saber. Por isso que Emmanuel colocou, e muito bem, que a Terra é um plano de experiências e resgates. Ou seja, nós sabemos que a Terra está na categoria 2 de evolução. Predomina o mal sobre o bem. Então, a dificuldade que nós temos de entendimento, de se melhorar, de todas essas situações, passa também por isso, por nossos erros, por pensar, até pela questão do egoísmo também, quando pensamos muito na gente e esquecemos do próximo, não é? Então a Terra, ela, além de tudo, ela nos dá a oportunidade desse resgate através da reencarnação. E quando reencarnamos, e sempre, muitas das vezes, no mesmo núcleo familiar, de amigos, é para reparar esses erros do passado, que pode ter sido uma ofensa, uma questão mal resolvida, não é? A gente nunca pode esquecer isso, que aqui não é o lar da verdadeira felicidade, mas é um lar, a Terra como um todo, de oportunidades que a Divina Providência nos dá de resgatarmos e de repararmos o mal que tenhamos feito ao outro, né? E como saber se perdoamos verdadeiramente? Feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Será que já conseguimos fazer dessa frase uma prece de agradecimento, como nós vivemos hoje? Não é? Esse seria o ideal. Mas a pessoa pode dizer: não, eu não tenho nada contra o próximo, mas o próximo eu tenho certeza que tem alguma coisa contra mim. Aí a gente começa a se fazer de vítima, não é? O ideal é que não esperemos chegar a esse ponto, que na hora de tentar resolver situações, a gente pode tomar iniciativa. Às vezes, uma palavra, um gesto, pode modificar toda uma situação. E isso pode partir da gente, não esperemos que parta do outro. O perdão é uma operação mental de transformação das polaridades das correntes emocionais. Nós vivemos em dois polos. Temos o polo das ofensas, que ela é constituída de energias viróticas que consomem os raios vitais, onerando o psiquismo e a aura com resíduos que podem ser considerados entulho mental.
Gente, o entulho mental que ele fala aí, a polaridade da ofensa, ela adoece. Ela adoece, a gente nem percebe que está doente. Quando a gente se concentra na polaridade das ofensas. Essas energias viróticas que ele fala aí, que consomem os raios vitais, consomem a nossa própria energia. A gente vai se definhando por se manter nessa polaridade de ofensa. Mas podemos mudar para a polaridade do perdão. Essa sim, constituída de uma energia que atrai ondas superiores de paz e alegria, tonificando a corrente vibratória do ser e causando suave sensação de leveza e de liberdade. Tentemos mudar nossa polaridade para essa do perdão. Olha quando ele fala em ondas superiores, é a elevação do padrão vibratório que a gente tanto ouve falar na casa espírita. Elevemos nosso pensamento a Deus, elevemos o nosso padrão vibratório. É isso, é mudar a polaridade. Que é o resultado que nós temos disso? Sensação de leveza e de liberdade. O corpo agradece, inclusive. Vivemos uma vida mais saudável, não é? Sem tantos problemas, não sem os problemas, sem tantos problemas. E quando os problemas surgem, sabemos resolver de uma forma mais leve, porque a polaridade que a gente resolve ficar é nessa do perdão. Tem um célebre cientista norte-americano chamado Booker T. Washington. Ele sofreu muitas perseguições pelo fato de ser negro e muito ofereceu ainda a cultura e a agricultura de seu país. Ele acelerou com nobreza. Não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. A ofensa vai sempre aparecer num momento de nossas vidas. A questão que ele colocou, e muito bem colocada, é como a gente consegue absorver. Como a gente consegue absorver, não reter, rebater. E a questão da raiva também. Ah, mas se não sente raiva, eu acho que todos nós, em alguns momentos, acabamos sentindo raiva. A questão não é sentir raiva, não é sentir ódio. A questão é reter em si. Pode chegar e pode sair depois. E quando a gente começa, como ele colocou, vir a odiá-lo, a gente volta para a polaridade das ofensas. O resultado, adoecimento do espírito, adoecimento do corpo. Então, quando nos colocamos em situações de ofensa, de ofendido, de ofensor, que a gente não se rebaixe tanto. Não chegamos ao ponto de odiar alguém. Quando recordamos a dor da ofensa sem sofrimento, é que temos um atestado de libertação interior. Eis o sinal de que houve o perdão verdadeiro. Porque a gente acaba não esquecendo certas situações, mas essa ofensa já não dói. Já passamos a conviver melhor, né? É um dos sinais de que houve o perdão verdadeiro. E essa frase eu tirei do livro que deu inclusive origem ao título da palestra, Qual a Medida do Seu Amor, de Hermance Dufour. Continuar caminhando com prejuízo das ofensas é semelhante a viver com grave colesterol na alma, que nos pode infartar a qualquer instante dos dolorosos quadros da depressão e do devotismo. Olha quanta coisa ruim nos traz. Interessante, grave colesterol da alma. A gente sabe que o colesterol, quando está em níveis muito elevados, ele acaba trazendo prejuízo, né? É uma tontura ali, é obesidade, é mais na frente, é o entupimento de uma artéria, daqui a pouco tem um infarto. Então ele comparou isso, muito bem comparado com o prejuízo das ofensas. Quer dizer, quando a gente absorve uma ofensa ou ofende alguém e guarda isso com a gente, guarda isso no nosso espírito, na nossa alma, a gente vai acabar adoecendo. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse único que vos será levado em conta
visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Situações que vira e mexe a gente vê também, às vezes até intermediada por um terceiro. Um vai, perdoa o outro, tá bom, vou perdoar só porque tu quer. Vai, aperta a mão, aquele aperto de mão que quase nem se sente. Pronto, está perdoado, está resolvida a questão. Só que não quero te ver nunca mais na minha vida. Segue o rumo que eu sigo o meu. Esse perdão não valeu. Deus não se satisfaz com as aparências, é puramente aparente. O perdão ele tem que partir do coração, senão não adianta. A gente vai estar acabando, em certa análise, enganando a nós mesmos, achando que está perdoando, quando a gente mesmo sabe que não está. Nunca mais viu a criatura, perdoei. Na primeira oportunidade que ele cruza uma esquina, a gente na outra, que vê o cidadão, volta tudo. Toda aquela situação que já se passou um dia. O perdão não foi verdadeiro. Mas a gente fala isso, mas sabendo que não é fácil. É um exercício que tem que ser feito. Mas tem que ser começado um dia. Isso também está lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 15. Continuando ainda. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe põe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Como a gente estava comentando, né? Não adianta dizer eu te perdoo, mas a palavra só é da boca para fora, sendo que o coração ainda está um fel. A vontade que ele tem é de estrangular aquela criatura. Então não adianta, olha, ele fala que, ele diz que se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. São os nossos atos, é o nosso proceder, é a nossa mudança de polaridade, é como queremos caminhar, não é? Junto com o ensinamento de Cristo. E Ele nos dá todas as ferramentas. O Evangelho de Jesus, Ele nos dá todas as ferramentas para que caminhemos, que saímos da sombra, da lama, do lodaçal e possamos a cada dia trilhar um caminho mais elevado. Perdoar e esquecer são a mesma coisa? Emmanuel, um consolador, na pergunta 340, através do Chico Xavier, perguntou: para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Bom, não vou me vingar, ou seja, perdoo, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Não é só dizer que esquece. Aí entra uma poderosa ferramenta que nós temos à nossa disposição, que é a oração. O poder que a oração tem de transformar as coisas é incrível. E como Jesus colocou em outra passagem, às vezes a nossa fé é tão pequenininha que às vezes a gente pensa que a prece que a gente faz, a oração que a gente faz, a gente duvida, não sabe se vai surtir efeito. Tem que ter a fé, a gente tem que tentar aumentar a nossa fé, principalmente para nós mesmos, que somos o primeiro beneficiado com essa oração e essa vigilância. Nós nos fortalecemos e a partir daí começamos a fortalecer outros, não é? Então, o ideal é que perdoar e esquecer pudesse caminhar juntos, lado a lado, mas mesmo isso acaba sendo um processo também. Não pode ser, a gente não pode exigir nem de nós, muito menos de outro, que isso aconteça como no piscar de olhos, como no passe de mágica. Mas é uma coisa que é trabalhada no dia a dia para o nosso melhoramento. Então, o esquecimento do passado é o melhor indício que a falta foi perdoada. Aí vem o exercício. É a nossa cobrança que a gente faz a nós mesmos. Será que realmente eu perdoei? Como a gente sabe se perdoa? Quando vem a lembrança, mas não vem a mudança de reação nossa.
lembra porque não tem como esquecer, no sentido de se sentir ofendido ainda, mas esquecer do passado em todas as situações. Quando a gente começa a lembrar, mas já sem a dor da ofensa, já começamos a nos melhorar. E quando a gente realmente esquece o passado, aí sim, a falta foi perdoada. E o esquecimento do passado pode se dar, inclusive, em futuras reencarnações. Naquelas situações em que a gente não tolera a criatura sem nunca ter visto. É uma forma também da gente se burilar. É a prova que a gente recebe. É o filho que não se dá bem com o pai, com o irmão, com a irmã. Não é? Mas é de graça. Quem sabe não foi por conta de uma questão mal resolvida do passado, um que não perdoou o outro. A reencarnação está aí para nos ajudar. Fantástica a reencarnação. Foi a melhor coisa que inventaram para a gente, foi a reencarnação. Mas não é que nos acomodemos, que a gente tem mania de dizer, não vai dar nessa não, fica para a próxima. Mas quantas vezes a gente já disse isso, fica para a próxima? Agora é que é a hora de a gente tentar se melhorar. Porque a gente sabe que agora, porque a oportunidade apareceu, a dificuldade apareceu na nossa frente, no nosso caminho, está cara a cara com a gente. Será que vamos fracassar novamente? Temos que ter um pouco de grandeza, de exercício mesmo diário, para que possamos esquecer esse passado. Emmanuel, que é um espírito de grande sabedoria, numa psicografia do Chico Xavier, a questão 337, ele faz a seguinte colocação: concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? A gente quer, mas ele não quer. A gente quer estender a mão, mas a outra pessoa não. Como fazer? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. É aquela questão da gente fazer a nossa parte. É a nossa parte, nós que já temos um certo grau de entendimento, já uma vez ou outra já vimos algum ensinamento do Cristo, sabe que nós devemos estender a mão. Embora pareça que nós estamos com a razão, mas será que estamos mesmo? É outra questão de ser analisada. A gente pensa que está com a razão, aí isso se traduz em orgulho. Não, se ele quiser que venha até mim. Aí ele não vai, você não vai, fica essa daí. Se pudermos dar o primeiro passo em busca da reconciliação, ótimo. O adversário, o nosso suposto adversário, um dia vai perceber que ele também deve mudar. Como obter o perdão das próprias faltas? Aí é que está. As nossas próprias faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Essa é a questão do Livro dos Espíritos, a questão 661. Mudança de conduta. Se a gente percebe que a maneira como a gente leva a nossa vida, a maneira como a gente age, não está trazendo bons frutos, não está trazendo bons resultados, tenhamos que ser humildes e mudar nossa conduta. A gente percebe que nada funciona, não é? Que a gente está adoecendo por questões pequenas que a gente pode tentar resolver. Vamos partir para o Pai, a melhor prece que ele colocou aqui. As boas ações, muito mais do que as palavras. E a gente pode fazer as boas ações em pequenos gestos, ajudar quem está precisando, ajudar na casa espírita, participar de trabalhos sociais, não é? Mudando a forma de pensamento. O que a gente vê na televisão, porque tem programas de para todos os gostos, digamos assim,
nós sabemos que temos um gosto muito duvidoso, a gente acaba entrando naquela sintonia, mas sabemos também que hoje com a internet, com o próprio YouTube, tem vídeos de palestras de renomados palestrantes, espíritas inclusive, que pode fazer com que, ou pode nos auxiliar nessa mudança de conduta, os bons exemplos. Nós temos muitos bons exemplos por aí. É que às vezes, pela condição de inferioridade nossa, do ser humano em si, a gente acaba sintonizando ou prestando mais atenção quando uma criatura erra ou dá um mau exemplo. Acerta 99 vezes, mas aquele erro é essa que fica gravada pro resto da vida. É apontar o dedo, é dizer que ele não funciona mais. Aí quer dizer, se a gente consegue mudar de conduta, valorizando o acerto e diminuindo o erro que ele teve, a gente em si começa a se melhorar também. Muda a nossa rota. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro. Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvir a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz clarificando o caminho das almas. Então, para a gente perdoar e esclarecer o erro ao outro, a pessoa acaba achando que está sendo humilhada. Eu vou te perdoar, mas vem cá. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Nem sempre é conveniente. Quem quer perdoar sinceramente, do coração, e não perdão das palavras, não impõe condição nenhuma. Não precisa impor condição. Apenas o simples fato de querer perdoar. Nem todo mundo está preparado, muitas das vezes nem nós mesmos, para ouvir alguma coisa naquele momento. E tudo para se falar tem o momento correto. Eu penso que o primeiro passo que tem que ser dado é de buscar a reconciliação. O fato de esclarecer o erro, isso é uma questão que ser colocada mais na frente, como segundo passo para o total perdão. Você também está no Consolador, na questão 334. Segundo Chico Xavier, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Ele completa dizendo: Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por esse motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. A gente sabe que um dos últimos atos de Jesus, enquanto na terra, foi de perdoar a todos, por ele dizer que não sabia o que faziam, não é? Então, esse perdão que ele fez, crucificado na cruz, teve um impacto muito grande. Porque se a gente for pensar bem, olha a situação que Jesus se encontrava. Quem de nós, numa situação daquela, ia pensar em tal coisa, a pedir perdão, porque achava que eles não sabiam o que estavam fazendo de fato, né? Então, o Chico veio nos alertar e nos lembrar que ele deixou por último esse exemplo do perdão, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. O exemplo que ele deu foi o exemplo da cruz, além de tantos outros que ele nos deu ao longo do período que ele passou entre nós na terra. Então, o perdão, como saber se perdoamos, o auto-perdão, o perdão da ofensa, é um exercício diário que temos que fazer. É aquela hora que quando a gente vai dormir, passar o dia limpo, ver o que fez de bom, ver o que fez de ruim, e tentar no dia seguinte consertar os erros. Tentar ser um braço amigo, tentar diminuir as animosidades que temos por questões muito pequenas, questões de religião, questão de clube de futebol, um fala com o outro, questões muito pequenininhas que às vezes o ser humano, por uma situação de inferioridade, muitas das vezes, acaba exacerbando muito.
Então, o que eu tinha para passar para vocês eram esses questionamentos, eram esses esclarecimentos. Sabemos que é um assunto extremamente vasto. O Evangelho segundo o Espiritismo tem vários itens que trata dessa questão. Mas eu queria que ficasse com o ensinamento a mudança de polaridade. Possamos sair da polaridade da ofensa, aquela que adoece, e que possamos migrar ou nos transformar em polaridade do perdão, aquela que dá leveza, que dá suavidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, tenham todos uma boa noite.